Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja inundando a sua alma, o seu coração, a sua mente, e que assim como esse bonito dia, esse sol que resplandece lá fora, que o sol da justiça resplandeça em nossos corações, amém? Quem é o sol da justiça? É Jesus, esse doce nome que nós acabamos de cantar. Eu louvo a Deus por você amar Jesus. É muito bom ver gente que ama Jesus louvando o seu nome, vendo você mergulhando a sua vida nas águas de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Isso não tem preço. E que você possa aproveitar, que você possa saborear cada momento que você passa na presença de Deus, seja aqui dentro, seja no seu lugar secreto, né? Aquele lugar que você busca Deus, que você adora o Senhor, que você fala com Ele. Nós estamos com esse mês falando de um tema muito especial e muito importante na nossa vida e na vida coletiva da igreja, que é a oração. Estamos falando sobre uma igreja que ora. Falamos sobre, no primeiro domingo, falamos sobre o poder da oração, onde tiramos o modelo que Jesus nos trouxe com a oração do Pai Nosso, onde tiramos ali a estrutura. Não exatamente para que nós possamos estar sempre falando a mesma coisa, mas ali Jesus dá uma estrutura de como deve ser a nossa oração. A oração não é só pedir, a oração é você louvar ao Senhor, você engrandecer o seu nome, você reconhecer a sua soberania, é você também pedir, né, com o nosso de cada dia darmos hoje, mas também é um momento para pedirmos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, é o momento da gente agradecer ao Senhor pela resposta. Então a oração vai muito mais além do que simplesmente chegar à presença de Deus e pedir, como costumamente nós fazemos. É muito mais do que isso. É um momento de conversa, de diálogo. Como eu falei aqui, de fazermos um carinho no Pai também, não é? Fazemos um carinho em Deus quando você o louva, quando você declara o seu amor, você se derrama na presença de Deus. E oração é o melhor lugar para desabafar, amém? É bom desabafar com alguém, mas o melhor lugar é você desabafar diante do seu Deus, lançando sobre Ele toda a vossa necessidade, porque Ele tem cuidado de nós. No domingo passado, o pastor Anderson também pregou sobre um tema muito importante, falando sobre intercessão, a oração de alguém que se coloca na brecha. Como é importante nós clamarmos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. Ontem estávamos aqui no nosso jantar de casais maravilhoso, foi muito gostoso. Quem esteve aqui curtiu bastante. Tivemos aqui 20, contando com todos nós aqui, uns 24 casais, né? Foi muito legal. E conversando com o Paulo e a Helena aqui, a gente pôde ali, conversando com eles, eles contando um pouquinho da vida deles, do testemunho de vida. Eles falaram, o Paulo principalmente contou um testemunho acerca daquilo que o pastor Anderson pregou aqui domingo passado, sobre a importância da intercessão. Às vezes a gente não sabe por que Deus nos incomoda para você orar por alguém, não é? Já aconteceu isso com você? De repente veio aquilo forte, aquela impressão forte no seu coração, veio à sua mente a imagem de alguém, o nome de alguém, e como que dizendo, ore por essa pessoa. Você ali parou o que fez, ou você ficou em sintonia com Deus e você orou até de madrugada. Deus acorda, diz, ora por fulano. Aí você vai lá e ora. Ele estava no ônibus, não foi isso? E uma impressão no coração, não é? Para ele estar em oração. E a única coisa que ele não sabia exatamente o que era, ele pedia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, e foi em oração. Isso no ônibus, estava indo para o trabalho. Saltou ali na Rodrigues Alves, perto da rodoviária, saltou ali na Rodrigues Alves e ficou ali na calçada. E disse que de repente veio um ônibus de turismo com aquela porta onde você guarda as malas aberta. E aquilo aberto, ele passando próximo ao meio-fio, aquilo veio pela calçada. Diz que quando ele viu, ele só teve o tempo de fazer um pouquinho assim, não foi? A porta passou tão rente que rasgou a camisa dele. Graças a Deus, ele não se feriu. Ele poderia ter morrido ali naquele dia, não é? Ele ia ficar sem maridão. E ele liga para a esposa e diz, dá glória a Deus, não foi? Ainda ligou para ela depois do susto,
filha, dá glória a Deus, porque Deus deu um livramento para Paulo. Ele não sabia o que. Deus incomodou ele para orar por ele mesmo. Tem misericórdia, Senhor. E Deus deu um grande livramento. Então, amados, é importante a gente estar sempre orando uns pelos outros. Ore pela igreja, ore pela família de cada membro desta igreja, ore pelos irmãos que estão doentes, que estão passando por lutas, porque essa cobertura de oração é muito importante. Amém? E nós vamos ao tema de hoje. Vamos falar sobre oração, chave do avivamento. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, no verso 2. Carta de Paulo à igreja de Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. A Bíblia diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vamos ler juntos? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. De uma certa forma, tem a ver com aquilo que Jesus disse: vigiai e orai. É interessante que Paulo ainda diz aqui: vigiai com ações de graças, ou seja, tendo sempre um coração grato a Deus. Deus se satisfaz quando encontra filhos, quando encontra homens e mulheres agradecidos a Ele, porque é um reconhecimento da sua bondade. Por isso toda lamentação, toda lamúria, toda murmuração, toda reclamação é diante de Deus uma afronta à sua bondade para conosco. Por que Deus se irava com Israel quando atravessava o deserto? Porque Israel vivia murmurando. Até da provisão de Deus, dos milagres de Deus, eles murmuravam, a ponto de um dia reclamar e dizer: nós não aguentamos mais este pão vil. Estava falando do maná, que Deus enviava todos os dias de graça para eles. Deus acendia a sua ira, se não fosse muitas das vezes ali na paciência de Moisés, na mansidão de Moisés, dizendo: Senhor, por favor, olha a intercessão, olha falando da intercessão, Senhor, não destrua o teu povo, Senhor. E Deus então tinha a sua ira aplacada, tinha a sua ira diminuída, e Deus então vinha com a sua misericórdia. Olha, a intercessão pode mover a ira de Deus e transformá-la em misericórdia. Então, murmuração diante de Deus é uma afronta à bondade do Senhor. Por isso que nós tenhamos sempre em nossos lábios ações de graça. Meu irmão, você está orando por vitória, já começa a agradecer antes. Já começa a dizer: Senhor, obrigado pela vitória. No tempo que for, na hora que for, no teu tempo, o teu poder vai se manifestar, eu vou ser vitorioso, por isso eu já te agradeço. Isso é um ato de fé, é uma confissão de fé, quando você tem um coração grato. E Deus se satisfaz em abençoar aqueles que têm gratidão. Bom, queridos, vamos falar então sobre oração, a chave do avivamento. Vamos orar? Vamos pedir a direção de Deus. Pai querido, nesse momento é um homem que está falando, mas se apenas o homem falar, somente a nossa mente receberá alguma coisa, algum conteúdo, mas o nosso espírito ficará vazio. Isso só o teu espírito pode fazer, Pai. E por isso oramos nesse momento em total dependência de Ti, onde Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos unja, a mim e a meus irmãos que estão aqui, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor, de uma forma compreensiva, para que espiritualmente ela seja discernida, isso venha impactar e trazer, ó Deus, uma renovação à nossa mente, para que possamos pensar biblicamente, para que possamos perceber os valores espirituais e, acima de tudo, o valor da oração na nossa vida. Por isso, Espírito Santo, traz luz à nossa mente, ao nosso espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, e que a igreja diga amém. Graças a Deus. Amados, oração, guarda no seu coração essa verdade: oração não pode ser obrigação do crente. Oração não é obrigação do crente, porque nada que é obrigado é bom, não é? Porque você, ao se sentir obrigado, isso passa a ser um peso.
qualquer coisa, a partir do momento em que o dízimo, por exemplo, se tornar uma obrigação na sua vida, vai ser um peso. Você vai trazer aqui peso. Você vai trazer aqui o dízimo com tristeza. Você vai trazer aqui quase que dando assim para o pastor, e o pastor pega o envelope e você quase que não querendo soltar, porque é um peso. Não pode, nada que obrigado seja peso. Se você vem ao culto da igreja por obrigação, isso é um peso. Não dá vontade. Arrumamos desculpas. Qualquer motivo é desculpa para não ir à igreja, quando ela se torna uma obrigação. Oração não pode ser obrigação do crente. Oração tem que ser uma necessidade do crente. Porque quando você tem necessidade, e você só vai ter essa necessidade da oração a partir do momento que você tem o seu coração que anseia pela presença de Deus. Você ter um anelo pela presença de Deus. Como o salmista diz, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Esse coração precisa ser sondado sobre a real necessidade que temos de Deus. Porque se não temos necessidade de orar, é porque no fundo, nós não temos necessidade de Deus. Porque quando eu anseio por Deus, eu sou levado a orar, eu sou levado a estar com Ele. Quando eu amo a Deus de verdade, amado, é como um casal de namorado. Casal de namorado que está junto o tempo todo. Às vezes o pai e a mãe tem que ficar puxando a orelha, dizendo, ó, desgruda um pouquinho. Porque ama, quer estar junto. A conta do telefone vai lá no alto. Não é? Conversa lá 2 horas. E no final ainda diz, desliga você. Não, desliga você. Ah, desliga você. E nunca que desliga. E vai passando o tempo, e vai passando o tempo. E a mãe fica lá do quarto falando, desliga esse telefone, menino. Mas quer estar junto. Por quê? Ama. Sente essa necessidade do outro. Assim, amados, tem que ser a nossa necessidade de Deus. Pelo fato de nós amarmos, não pelo fato de Deus simplesmente poder nos abençoar. Porque se eu busco a Deus só porque Ele pode me abençoar, isso é um amor interesseiro. Deus não quer filhos interesseiros, Deus quer filhos amorosos. Amém? Amém? Deus quer filhos amorosos. E a oração tem que ser decorrência de filhos que amam o Pai e que têm necessidade dEle. Por isso a oração passa a ser uma necessidade, não uma obrigação. Prazer, desejo, porque há um desejo e um prazer por Deus. Amados, a oração move a mão de Deus. Vamos repetir isso? A oração move a mão de Deus. Eu vejo exemplos na Bíblia. Eu vejo, por exemplo, Jó orando pelos seus amigos. E a vida dele estava arruinada, doente, pobre, com o coração machucado, ferido, perdas e perdas e perdas. Um homem que experimentou o fundo do poço, mas que mesmo assim, apesar de ter perdido quase tudo, ele não perdeu a sua fé em Deus, ele não perdeu a sua confiança em Deus, mesmo com o coração amargurado, mesmo com o coração ferido, mesmo com o coração atropelado pela vida, ele amava a Deus, e ele foi capaz de orar pelos seus amigos que o procuraram, não simplesmente para o confortar, mas para o acusar de pecado, para dizer, você está passando por isso, quem sabe você está errado com o Criador, você está errado com o Altíssimo Jó. Deus vem e repreende aqueles homens, dizendo, vocês vieram falar o que é mal perante o meu servo Jó, que é reto diante de mim, e Ele vai orar por vocês, para que eu possa perdoar vocês. Eu só vou aceitar a oração de Jó. E diz a Bíblia que Jó então vai e ora, mesmo naquela situação crítica, ele vai e abençoa os seus amigos, ele ora pelos seus amigos, e sabe o que Deus faz? Deus restitui a sorte de Jó. Tudo que ele perdeu, Deus restitui em dobro. Porque quando a gente se dispõe a orar pelo outro, meu amado, a gente está permitindo que Deus abra comportas do céu na nossa vida. Amém? Quando você ora por alguém, não é esse alguém que é mais abençoado, é você.
Você que é abençoado. Eu vejo o exemplo de Ana, que orou ao Senhor e pediu um filho, porque ela era estéril, e Deus a fez fértil. Olha, Deus pode fazer mudanças extraordinárias na nossa vida quando a gente ora ao Senhor, quando a gente clama a Deus. O que você tem necessitado? Qual tem sido a carência da sua vida? Ore ao Senhor, porque Deus pode trazer abundância para nós. Deus pode tirar a infertilidade e transformar isso em grande fertilidade. Isso é bênção. Eu vejo Neemias, por exemplo, que orou ao Deus dos céus, pedindo pelo seu povo que estava em miséria, por Jerusalém que estava arruinada, e Deus permitiu ele reconstruir todos aqueles muros, todas aquelas portas, restituir, restaurar aquela cidade que estava em ruínas. Porque é assim, amados, quando você ora ao Senhor, Deus te dá força para você reconstruir os seus sonhos, Deus dá força para você reconstruir os seus projetos de vida, Deus vai te ajudar a reconstruir a sua família, Deus vai ajudar você a reconstruir o seu futuro. Porque quando você ora, Deus opera, Deus começa a abrir portas para nós. Eu vejo o exemplo de Elias, que orou ao Senhor e desceu fogo do céu sobre o sacrifício. E numa outra vez Elias também ora ao Senhor, porque durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Isso trouxe crise econômica, não havia colheita, a fome estava se alastrando. Ele vai então, ora ao Senhor, e Deus manda chuva em decorrência daquela oração. O mesmo pode acontecer na nossa vida, amém? Quem sabe você está precisando que Deus esteja fazendo chover na sua horta. Ore, meu irmão. Quem sabe na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde. Ora porque Deus começa a mover a sua mão. Eu vejo o exemplo de Daniel, que orou e recebeu de Deus a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. E numa outra feita também, diante de um decreto em que todos estavam proibidos de orar, ainda assim, mesmo sabendo do que ele podia ter como consequência, que era a pena de morte, que era a cova dos leões, ele vai e ora, como de costume ele fazia. Ele não interrompeu o seu costume de oração por causa dos homens, porque ele acreditava que importava mais Deus na vida dele do que qualquer outra coisa. Ele ora, em decorrência disso, ele é denunciado ao rei e ele tem a sentença de morte. Ele vai parar na cova dos leões, passa a noite ali, só que de manhã, quando o rei vai procurá-lo, uma pequena esperança de que ele pudesse estar vivo, quem sabe o Deus de Daniel, a quem ele continuamente servia, como o próprio rei disse, quando lançou Daniel naquela cova: olha, teu Deus, Daniel, que você todos os dias serve, que ele te livre. E Deus livrou, porque Daniel era um homem de oração. Quantos livramentos, como foi o livramento de Paulo, e como muitos outros nós temos ouvido testemunhos, que Deus livra porque ora, porque clama, porque intercede. Eu vejo o exemplo de Isaías, que orou pelo rei Ezequias, o qual estava gravemente doente, e Deus manda Isaías até o rei Ezequias, dizendo: olha, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você tem pouco tempo. Ezequias então, depois daquela notícia, ele deitado na sua cama, ele se volta para a parede, e ora e chora grandemente, pede misericórdia a Deus. Deus volta a falar com Isaías, diz: vai lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. O que a oração pode fazer, meus irmãos? O que a oração pode fazer? Eu vejo o exemplo de Paulo e Silas, dentro do calabouço, frio, úmido, terrível. O pastor Anderson comentou aqui, né, que ele teve a oportunidade de ir nos calabouços lá no Coliseu. É um ambiente horrível. E estava lá por pregar o Evangelho. Apenas isso, não eram assassinos, não estavam enganando ninguém, não estavam dando golpe em ninguém, simplesmente porque estavam pregando o amor de Jesus. Foram parar no calabouço, e lá naquele local, já de madrugada, acorrentados. Diz a Bíblia que eles não estavam reclamando, que eles não estavam perguntando: meu Deus, por que estamos pregando o Evangelho, por que tudo isso? Não, diz a Bíblia que eles oravam e louvavam ao Senhor. E todos os outros ouviam, eles não estavam ali quietinhos e orando em pensamento, estavam orando em voz alta e louvando a
porque eles sabiam que Deus estava com eles. E na mesma hora, Deus manda um terremoto naquele lugar que sacode as estruturas, as cadeias caem, as portas se abrem, porque é isso que acontece quando a gente ora, meus irmãos. Não há bloqueio, não há impedimento, não há obstáculo, porque Deus remove todos eles. Eu vejo o exemplo da igreja, quando Pedro foi preso, e estava para o dia seguinte ser morto, porque Herodes estava se vangloriando politicamente, tentando perseguir os crentes, e a intenção era matar Pedro no dia seguinte, e a igreja orando incessantemente. Oh, o poder do clamor é tremendo, e Deus manda um anjo naquela prisão, e liberta Pedro de uma forma extraordinária, e sai de lá sem ninguém impedir, ninguém viu, ninguém soube o que aconteceu, simplesmente o Senhor foi lá e tirou o seu servo do apuro. É isso que acontece quando a gente ora. O diabo pode armar das suas, pode tentar te prender, pode tentar te amarrar, pode botar um monte de obstáculo, mas quando a igreja ora, Deus move as águas, Deus mobiliza os céus. Se for preciso, Ele manda até um anjo para agir. Amém? Como Ele fez aqui na vida de Pedro. Amados, o coração é tremendo. Mas uma coisa eu percebo também aqui, e eu entro dentro do nosso assunto, é que o Pentecoste, o dia de Pentecoste, que era uma festa dos judeus, todos nós sabemos em Atos capítulo 2, naquele momento em que toda Jerusalém estava lotada de judeus, porque eles vinham de todas as nações para a festa do Pentecoste, a igreja, diz a Bíblia, que ela estava unida. A igreja estava num momento difícil. Jesus recentemente tinha sido morto, já tinha ressuscitado, já tinha sido assunto aos céus. Agora a igreja estava ali, sem Jesus presente fisicamente. Jesus, até o momento, era a segurança daqueles discípulos. Cerca de 120 pessoas se reuniam no mesmo lugar, num cenáculo, numa dependência de uma casa, de uma residência. E veja o que diz o texto de Atos. Abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 1, no versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. O texto me informa o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, como aquela pequena igreja, quando elas se reuniam, o que elas faziam? Elas perseveravam em oração. Elas não se reuniam apenas para bater papo, para fazer um churrasquinho, mas para ter momentos para orar. Aí, se você for a Atos capítulo 2, avance um pouquinho aí na sua Bíblia, do verso 1 ao 4, diz o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Para fazer o quê? Para perseverar em oração. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual era o ambiente que Deus encontrou para derramar o seu Espírito? Oração. A igreja perseverava em oração. Meus irmãos, igreja avivada é uma igreja que vive na direção e na unção do Espírito Santo. Igreja avivada não é igreja que vive apenas um momento de um avivamento de Deus. Ela é uma igreja que vive constantemente um avivamento no coração, na alma, no espírito. Igreja avivada é consequência de vidas avivadas, assim como uma igreja que ora é consequência de indivíduos que oram. Não basta apenas 1, 2 ou 3 orar, não será uma igreja que ora.
Mas quando todos nós temos a necessidade de oração, e cada um ora, não só em termos de, como eu já falei aqui recentemente, de culto de oração, mas de cada um de nós orarmos no nosso secreto com Deus, no nosso momento com Deus, no nosso quarto, em algum lugar, estando em sintonia com Deus, quando não naquele lugar de devocional, em qualquer lugar, orando sem cessar, ligado em sintonia com Deus, até orando em espírito, orando em pensamento, é pensando em Deus sempre, é falando com Deus sempre, é intercedendo e clamando e orando em todo lugar, em todo momento ao Senhor. Aí sim será uma igreja que ora. E da mesma forma, a igreja que seja uma igreja de oração, será com certeza, porque o texto aqui me mostra, uma igreja avivada. Porque é o ambiente, amados, que o Espírito Santo encontra para agir soberanamente, para agir livremente no coração. Porque quando a gente ora, o nosso coração está preparado, o nosso coração está ligado com Deus. Eu lembro quando eu tinha meus 14, 15 anos, pouquinho tempo atrás, eu me converti numa igreja tradicional. Frequentei essa igreja durante 2 anos e pouco. Meus pais se mudaram para longe dessa igreja, num outro bairro mais distante. Morava ali, no bairro de Piedade, onde eu frequentava a segunda igreja batista de Piedade. E mudei para Bom Sucesso. Fui morar do lado da igreja de Nova Vida de Bom Sucesso, que é uma igreja pentecostal. A igreja batista ficava muito longe, não tinha como ir, ainda novo. Minha mãe era convertida, ela tinha me levado para a igreja, ela tinha ido visitar a igreja, e ali a gente ficou, ali me converti, e passei a frequentar a igreja de Nova Vida. Eu lembro que o primeiro culto que eu assisti lá, eu já tinha até ido uma vez, que ela tinha me levado na igreja do Botafogo, no tempo ainda quando era vivo o bispo Rafael Macari, que foi o fundador da Nova Vida, e o bispo Tito Oscar estava pregando, não o conhecia, ele pregou naquele dia, eu gostei da igreja e tal, como era a igreja da mesma denominação, eu fui, só que a igreja de Bom Sucesso era uma igreja mais no fogo, né? Mais no azeite quente, como alguns dizem aí. E quando eu assisti o primeiro culto, eu acostumado a um culto mais tranquilo, a um culto, né? Quase você não ouve um aleluia, um glória a Deus, apesar de ser uma igreja cheia de Deus também, porque não é o falar em línguas que faz uma igreja melhor do que a outra, amém? A igreja, os louvores eram mais avivados, as orações tinham muito glória a Deus, muito aleluia e tal, e eu fiquei ali meio, meu Deus, estou aqui meio deslocado, não estou acostumado com isso, eu estranhei um pouquinho. Conforme eu fui frequentando, eu fui ouvindo a palavra, eu fui começando a entender desse assunto que eu antes não compreendia. Esse assunto que até eu lembro uma vez, quando ainda era da igreja anterior, houve um estudo em que se foi dito que o batismo do Espírito Santo foi só em Pentecoste e depois não teve mais. Então, para mim, eu tinha algo como que já tinha acontecido e que não era para os crentes de hoje. Só que eu comecei a aprender que não, que o batismo do Espírito Santo é para os dias de hoje. Nós vivemos esse tempo que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a igreja. E eu comecei a compreender, eu comecei então a perceber, eu comecei a entrar no ambiente. E quando eu então comecei a compreender da importância e da necessidade do batismo do Espírito Santo na minha vida, eu comecei a buscar, porque é algo que a gente precisa buscar. E com alguns jovens também que estavam nesse ímpeto de busca do batismo do Espírito Santo, nós combinamos, como eu morava ali pertinho, nós combinávamos de, na hora do almoço, a gente se reunia ali na igreja, outros amigos, já tem um conjunto residencial bem em frente à igreja, então tinha alguns amigos ali da igreja, e eles vinham, e nós íamos lá para um quarto, uma sala da escola dominical, íamos orar, pedimos autorização ao pastor e nos deixou, mas várias vezes ali íamos nos reunir, buscando em oração, buscando, Senhor, batiza do Espírito Santo. Teve momentos muito especiais ali, mas não chegamos a ser batizados do Espírito Santo ali naquele lugar.
Um dia o pastor fez uma semana inteira de oração na igreja, segunda a sexta-feira, todo dia, 7h30 da noite, encontro de oração. Eu fui em todos os dias. E eu lembro que acho que foi na terça-feira, se eu não me engano, nós estávamos ali no encontro normal de oração. Como sempre, um encontro menos frequentado do que o culto normal da igreja, o que reflete um pouquinho de que para muitos crentes a oração é uma obrigação, não uma necessidade. Naquele lugar, naquele momento em que estávamos ali orando, eu já comecei a perceber alguma coisa diferente. Eu lembro que quando o pastor disse: vamos nos ajoelhar, irmãos, cada um se ajoelhou no seu lugar. Eu comecei ali orando ao Senhor de joelhos. Eu comecei a sentir uma tremedeira que eu nunca tinha sentido antes. Eu não estava com frio, eu não estava com medo, eu não tinha levado susto, mas comecei a tremer. Eu sentia assim a minha carne tremendo. Tudo bem, estava ali orando, tremendo, não sabia porquê. Aí o pastor chama a igreja: irmãos, vamos aqui para frente agora, aqui para frente. Um grupo pequeno deu para a gente ocupar ali o espaço. O púlpito era mais elevado, uma altura mais ou menos assim, e ficamos todos ali. Muitos vieram, se ajoelharam, ficaram ali, e o pastor no momento: então vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Começamos a louvar, e amados, eu não me esqueço até hoje, foi um momento em que eu comecei a louvar a Deus, no meu português, da forma como eu sei louvar, na maior simplicidade, um garoto de 14 anos. E eu lembro que aquelas palavras que saíam: Senhor, seja louvado, glória ao teu nome, como normalmente a gente diz, a língua começou a enrolar, eu comecei a falar uma coisa que eu não estava mais entendendo, aquilo fluía tão naturalmente, sabe? Aquilo foi como aquela chaleira que você coloca no fogo. A minha esposa uma vez ganhou aquela chaleira que apita. Você põe ali aquele silêncio, aquela tranquilidade, só começa daqui a pouco a entrar em ebulição, até que a chaleira começa a apitar, até que a panela de pressão começa a lá. Não é verdade? Assim como essa panela de pressão, foi aquele momento que eu estava ali. A coisa foi aquecendo por dentro, e aqueles louvores em português começaram a sair mais palavras, e fluindo, e fluindo, e fluindo. Eu estava ciente de tudo que estava acontecendo, eu não fui tomado de um êxtase, eu não fiquei ali em transe, eu estava ciente de tudo, eu tinha o domínio de tudo, eu podia parar a hora que eu quisesse, mas eu sentia que eu fluía algo do meu coração, que eu conseguia falar para Deus, que eu jamais conseguiria no meu português usual. É algo impressionante. Eu sentia que saía ali toda aquela alegria que eu tinha por Deus, todo o meu amor, tudo aquilo que eu carecia de Deus, eu conseguia expressar naquela língua que eu não conhecia. Eu lembro quando o pastor até impôs a mão na minha cabeça, eu estava ciente de tudo, amados. Eu fui batizado no Espírito Santo, no encontro de oração. Eu percebo, amados, é bem verdade, a pessoa não é só batizada no encontro de oração. Pode ser em casa, mas certamente Ele batiza aqueles que estão orando por isso. Amém? Aqueles que estão buscando. E só se busca orando, perseverando em oração, para que Ele possa nos encher, para trazer essa direção para a nossa vida. Porque, amados, pense no que Deus pode fazer em nossa vida se nós orarmos mais. Pense o que Deus pode trazer, que avivamento Ele pode proporcionar na nossa vida, onde qualquer frieza espiritual é posta de lado, é jogada para escanteio, e um calor de Deus, a chama de Deus passa a nos impulsionar para frente. A gente precisa disso, a igreja do Senhor precisa disso, o nosso meio evangélico precisa disso, de crentes menos religiosos e mais cheios do Espírito Santo, não para bater no peito e se comparar aos outros dizendo: eu tenho Espírito, você não tem, não para que haja distinção entre o tradicional e o pentecostal, não, isso aí é coisa de homem, mas para sermos usados pelo Espírito Santo,
para sermos crentes que saiam das igrejas e possam enfrentar esse mundo cheio, sem Deus, mas aqui dentro cheio de Deus, onde possa expressar a graça de Deus, onde possa viver com mais confiança. Mesmo quando a tristeza vem, você conta com a alegria do Espírito Santo. Mesmo quando o caos se instala ao redor, aqui dentro há uma serenidade, o refrigério de Deus está presente, porque é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Eu vejo muitos crentes se arrastando, amados. Eu vejo muitos crentes com 1001 impossibilidades para se lançar mais em Deus, para se envolver mais com Deus. São apenas religiosos. Tem seu nome no hall da igreja, esquentam bancos de igreja, mas a vida não muda, não há progresso, não há um calor, não há uma garra, não há uma disposição, não há uma força. Às vezes eu vejo mais garra, eu vejo mais disposição na torcida dos times de futebol do que no povo de Deus. Onde a nossa força não é a força das nossas ideologias ou de qualquer religiosidade, mas é a força do Espírito Santo. É Ele que nos move. Olha para a igreja primitiva, uma igreja tímida, uma igreja medrosa, se reunia no cenáculo a portas fechadas com medo das autoridades. E quando o Espírito Santo vem sobre elas, ela é avivada, amados, muda a história dessa igreja. Elas saem daquele lugar, elas se expõem, e a obra de Deus avança. Deus não quer que a sua obra fique presa em 4 paredes. Deus quer que a obra avance. E só tem uma forma da obra avançar: é Ele enchendo a igreja do Espírito Santo. Porque senão nós vamos ficar entre 4 paredes, muito bem acomodados, mas vazios. Deus quer nos encher. Amém? Diga aí para o seu irmão, um sorriso bonitão para ele. Diga: Deus quer encher você. Deus quer avivar você, meu irmão. Deus quer nos avivar, todos nós aqui. Amém? Para que os nossos cultos sejam cultos avivados, nossas orações sejam avivadas, nosso momento com a palavra de Deus seja avivado, a nossa vida seja avivada até nos nossos relacionamentos, em decorrência daquele avivamento interior, não apenas de um momento vivido pela igreja, mas de um estilo de vida, porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Todo dia eu preciso me encher. Como eu me encho, pastor? O ambiente é a oração. Por isso a oração é a chave do avivamento. Sem oração não há avivamento. Oração, amados, ela faz parte até da armadura de Deus. Você sabia disso? Às vezes a gente só lê uma parte do texto para dizer aquilo é a armadura de Deus, mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo dentro da armadura de Deus em Efésios 6,18, dizendo: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração faz parte da armadura de Deus para a gente vencer o mal. O mal tem que ser levantado contra você. O mal tem se levantado contra a sua família. O mal tem se levantado contra os seus projetos de vida. Sabe como você vence o mal? Orando, suplicando, clamando em favor, intercedendo pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Porque quando a gente ora, amados, o mal tem que recuar. Amém? O mal tem que recuar. Com oração você avança e o diabo retrocede. Tem muito crente recuando porque o diabo está avançando. Pastor, o diabo está se levantando. Pastor, o diabo está se levantando. A gente usa muito essa expressão, né? O crente fala tanto que o diabo está se levantando que não deve ter nem cadeira lá no inferno. O diabo deve estar cansado, tanto ficar em pé, porque está se levantando, pastor, está se levantando. E como é que a gente vai reagir? Com oração. Resistir ao diabo e ele. Vida de oração é a maior resistência que tem, amados. Amém? Amém. O diabo tem que sentar. Sit. Não é? Ele não tem que se levantar, não. Tem que cair. Ele tem que cair. Eu falei aqui numa daquelas frases que eu achei fantásticas sobre oração no primeiro domingo.
de que a maior intenção de Satanás, a maior investida de Satanás, a maior estratégia de Satanás não é simplesmente fazer você cair, é impedir de você ficar de joelhos. Porque se ele consegue impedir de você ficar de joelhos, ele tem tudo para fazer você cair, de verdade. Ficar de joelhos significa orar. O que ele mais quer nos impedir é que a gente ore. Quando a gente para de orar, ele consegue avançar. Agora, quando a gente ora, meu irmão, não tem jeito, arreta Satanás. Ele tem que obedecer. Ele foge de nós. Amém? Vamos ser uma igreja que ore em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, Deus bendito, Deus de toda graça, de todo poder, perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes, Senhor, a gente esquece, a gente se envolve com tantas coisas no dia a dia, a nossa agenda é dominada por tantas prioridades, ó Deus, e quando a oração não é uma necessidade, ela entra na nossa agenda apenas na sobra do tempo, e não na prioridade do tempo. Me envergonha às vezes ver outras religiões, Senhor, que oram mais do que a gente. Eu vejo, Senhor, que muitas das vezes nós abrimos mão do que é tão importante e abraçamos aquilo que é supérfluo, aquilo que não vai fazer tanta diferença. A gente tem tanto tempo, amados, Senhor, para conversar com os nossos amigos virtuais no Facebook, nas redes sociais. Às vezes gastamos horas, e às vezes poucos minutos nós damos a Ti somente. Nós damos da sobra do nosso tempo. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Dá-nos fome e sede da oração. Desperta em nós, ó Deus. Tenhamos prazer nisso. Tenhamos alegria nisso. Porque se nós oramos e não temos nada o que dizer, nós precisamos, Senhor, reavaliar o nosso relacionamento contigo. Por isso, ó Deus, dá-nos alegria de orar. Possamos verdadeiramente acreditar que há poder na oração, porque queremos ser crentes avivados, não queremos ser crentes acomodados, não queremos ser crentes, ó Deus, que não conseguem andar com as próprias pernas, que precisa sempre de um amparo dos outros. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos, ó Deus, vencer essa batalha espiritual que a Tua palavra nos mostra e nos revela que ela é real, ela acontece no dia a dia. Por isso, ó Deus, que nós não deixemos de lado essa arma poderosa que é a arma da oração. Em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a acrescentar na nossa agenda o melhor momento para a oração. Seja de dia, seja de madrugada, mas que seja o melhor momento do nosso dia, Senhor. Assim como também com a Tua palavra, que ela esteja na nossa agenda diária, Senhor. Desperta em nós isso, e que nós possamos crescer, ó Deus, nesse entendimento, sendo uma igreja que verdadeiramente ora em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Deus, me dê paixão pela oração. Em nome de Jesus.